Se você tem ou pretende ter imóveis, investimentos financeiros, participações de outras empresas aqui na Itália, já deve ter pensado: pô, será que vale a pena ter uma holding? Nesse vídeo eu quero te responder com clareza o que é uma holding aqui na Itália, quais são as estruturas que existem aqui, qual delas pode fazer sentido para a sua situação específica. Fica aqui até o final, porque tem algumas informações aqui que a maioria das pessoas não conhecem. Meu nome é Alex Cooper, eu sou economista, consulente financiário e family officer qualificado e registrado aqui na Itália. Há mais de 15 anos eu trabalho com gestão de patrimônios familiares, focado principalmente em atender famílias que têm interesses tanto no Brasil quanto aqui na Itália e na Europa. O que me diferencia nesse trabalho é muito simples. Eu conheço os dois lados, tanto o sistema financeiro e fiscal do Brasil, quanto o mesmo sistema financeiro e fiscal aqui da Itália ao mesmo tempo. O que é uma holding e para que ela serve? Bom, vamos começar pelo básico. No direito italiano, assim como no brasileiro, existem dois grandes tipos de empresa. A empresa de pessoas, que nesse tipo de estrutura, o patrimônio dentro da empresa está vinculado diretamente às pessoas que a compõem. Os sócios, eles respondem por todas as obrigações da empresa com o seu próprio patrimônio pessoal. E a tributação, geralmente, ela segue o regime das pessoas físicas. Os rendimentos são imputados diretamente nos sócios, independentemente da distribuição. E as empresas de capital. Bom, aqui a lógica é completamente diferente. O patrimônio da empresa fica limitado ao capital da própria empresa. Os sócios em si, eles respondem apenas até o limite daquilo que eles investiram. E o regime tributário, obviamente, é próprio de pessoas jurídicas, separado e distinto da tributação dos sócios como pessoas físicas. Essa distinção não é só técnica, ela tem consequências práticas e muito concretas, tanto no quesito da responsabilidade, da fiscalidade e especialmente no planejamento sucessório. Bom, mas voltando à pergunta principal, Alexandre, o que é uma holding, afinal de contas? Bom, uma holding não é um típico específico de empresa. Na verdade, ela é uma função. Ela é uma estrutura criada para deter ativos, imóveis, participações de outras empresas, investimentos financeiros, em nome de uma pessoa ou de uma família. Ela, por si só, não tem o objetivo de produzir ou de vender ou mesmo de prestar algum tipo de serviço. O objetivo principal da holding é de organizar e proteger aquilo que ela detém. Então, quando bem estruturada, ela serve principalmente para 4 objetivos. O primeiro deles é organização patrimonial. O que é isso? É centralizar todos os ativos dentro de uma única estrutura, com visibilidade e controle sobre tudo aquilo que a família tem. A segunda é eficiência fiscal. Então, dependendo da estrutura e da situação de cada pessoa, é possível reduzir significativamente a carga tributária sobre os rendimentos que aqueles ativos eles promovem, né? O terceiro é a governança, definir regras claras sobre quem decide o que dentro do patrimônio familiar. Bom, isso é especialmente importante quando há mais de um membro da família envolvido. E por fim, a questão do planejamento sucessório. Então a holding ela serve para facilitar a transferência do patrimônio para as próximas gerações, sem conflitos, sobre qual filho vai ficar com qual bem, sem custos desnecessários e sem precisar esperar o momento da herança, né? Ou seja, pode já fazer essa doação de cotas já em vida. As 3 estruturas de holding aqui na Itália. Na Itália, quando a gente fala sobre holding familiar, a gente tem basicamente 3 estruturas principais, sendo 2 delas como empresa de capital, na forma de SRL, que significa Società a Responsabilità Limitada, que nada mais é similar do que a LTDA brasileira, né? E a outra como uma empresa de pessoas. Bom, vamos para o primeiro tipo de holding. A primeira é a holding pura.
que é a holding pura? A holding pura ela é constituída com o objetivo exclusivo de deter participações em outras empresas. Então, por exemplo, se você tem uma indústria e uma empresa que administra seus imóveis, a holding pura fica acima delas, detendo as participações dessas duas empresas operativas, organizando e controlando tudo a partir de uma única estrutura. Nos próximos vídeos eu vou entrar em detalhe em alguns aspectos fiscais que são muito interessantes, incluindo o benefício que é muito importante chamado PEX, a Participation Exemption, que nada mais é que em determinadas condições permite isentar até 95%, tanto dos ganhos na venda de participações e também no recebimento de dividendos entre empresas. O segundo tipo é a holding mista. Bom, a holding mista tem a mesma estrutura da SRL, mas além de deter participações de outras empresas, ela também exerce alguma atividade comercial diretamente. Nesse caso, a mesma holding pode deter participações e ao mesmo tempo comprar, vender e fazer alocação de imóveis próprios, e é mais comum do que parece. E essa estrutura exige, obviamente, uma atenção redobrada. Por quê? Porque é preciso separar com clareza o que é patrimônio e o que é operação, né? Até porque o tratamento fiscal e os riscos eles são diferentes para cada parte. A terceira, e talvez a menos conhecida entre as pessoas, mas ela é muito interessante para famílias, é a Società Semplice. A Società Semplice ela é uma empresa de pessoas simples, sem fins comerciais. Ela é ideal para deter imóveis e ativos financeiros dentro do núcleo familiar. Bom, ela não emite fatura, ela não está sujeita ao IRES, que é o imposto sobre as pessoas jurídicas aqui na Itália, e a tributação dela passa diretamente dos sócios para os sócios, né, que são pessoas físicas. Então, ela é uma estrutura muito usada em planejamento sucessório, pela sua simplicidade e pela possibilidade de transferir cotas entre gerações de forma gradual e controlada. Bom, e ainda uma quarta possibilidade, a combinação de uma SRL com uma Società Semplice. Bom, essa é uma estrutura mais sofisticada. Ele é muito flexível para fazer acordos de governança entre os membros da família. E eu vou fazer um vídeo inteiro dedicado para ela, porque ela é muito mesmo interessante. 3 coisas sobre holding que a maioria das pessoas não sabe. Bom, antes de fechar, eu quero deixar 3 informações que vão aparecer nos próximos vídeos. E obviamente que eu acho que vão te surpreender. A primeira, na Itália existe uma franquia de doação de 1 milhão de euros entre pais e filhos que é completamente isenta de imposto. Então, enquanto no Brasil o ITCMD, que é o imposto sobre as doações, gira em torno de 8%, em alguns países aqui na Europa pode chegar até 40%, aqui na Itália a coisa é diferente. E isso abre possibilidades muito interessantes para o planejamento sucessório dentro de uma holding. E pouquíssimas pessoas sabem disso. A segunda informação é a seguinte: a família Agnelli, para quem não conhece, que é a dona da Fiat, da Juventus, do grupo Exor, eles estruturaram lá atrás já boa parte do patrimônio familiar ao longo de décadas, justamente através de uma Società Semplice. Bom, então apesar do nome, ela não é uma estrutura só para pequenas famílias, é uma estrutura que quando você sabe bem como usar ela, ela serve para qualquer escala e nível de patrimônio. Bom, e a terceira, uma SRL combinada com uma Società Semplice permite fazer o passaggio generazionale. O que é isso? É a passagem generacional, né, de uma geração para outra, de forma gradual, controlada e com custo fiscal muito reduzido, e até em alguns casos esse custo fiscal é zerado, sem precisar esperar para herança, sem conflitos, sem surpresas. Bom, isso tudo é planejamento sucessório de verdade. Cada um desses temas vai ter o seu vídeo. Então, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, esse é o momento, aproveite essa oportunidade. Bom, holding, como vocês viram, não é um produto, ela é uma decisão estratégica de longuíssimo prazo. E essa decisão de longo prazo, você tem que olhar tanto o patrimônio, mas quanto para a família ao mesmo tempo. Por isso que eu sempre digo, o patrimônio existe para servir a família. E essa estrutura existe para servir o patrimônio. Tudo na sua ordem. Se você já tem uma situação concreta
imóvel, investimento, empresa aqui na Itália e ainda não tem clareza sobre como organizar isso, me manda uma mensagem, vamos conversar. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bom, lembrando para vocês que esse conteúdo ele tem caráter exclusivamente educativo e não constitui assessoria financeira, fiscal ou jurídica. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!